Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre todos os livros que eu li da Liane Moriarty. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma das minhas autoras favoritas, que é a australiana Liane Moriarty. Eu já li 5 livros dela, que foram 5 livros publicados aqui no Brasil, e eu vou comentar brevemente ali sobre a história de cada um deles, bem rapidinho, tá? Sem spoilers, e vou comentar sobre o que eu achei de cada um desses livros, né? Eles estão, inclusive, aqui. Como muitos de vocês já sabem, a Liane trabalha muito as questões familiares, né? Geralmente os livros dela são dramas familiares, com uma pitadinha ali de mistério, de suspense. Então ela trabalha essas relações entre membros de uma mesma família, às vezes vizinhos, ou relacionamento conjugal mesmo. Todos os relacionamentos que vocês podem imaginar, ela trabalha ali de maneiras diferentes nos seus livros. E ela também traz esse mistério que eu falei, às vezes na forma de uma situação X, pontual, que aconteceu, algum mistério que a gente só vai descobrir mesmo ao longo do livro, às vezes só lá nas últimas páginas. Isso é muito legal, eu sempre fico super instigada pra saber o que aconteceu, ou o que é esse mistério que ela coloca na história, mas sem deixar de prestar atenção ali nas questões que ela levanta ao longo do livro, né, reflexões pra gente fazer sobre os relacionamentos. Então acho que são livros assim excepcionais pra quem gosta de drama familiar, de intrigas, de segredos e mistérios escondidos, assim. Eu acho que são livros que têm o potencial de agradar muitas pessoas. Então vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada um deles e vou começar meio que na ordem aqui dos livros que eu li, tipo, que eu li primeiro, né, e que eu li por último. O primeiro, ou um dos primeiros, na verdade eu tô meio na dúvida entre esses dois, mas vou começar com esse aqui. Foi um dos primeiros que eu li, que é o Pequenas Grandes Mentiras, e esse, como acho que a maioria também já sabe, tem adaptação, né? Tem uma série que é excepcional. Eu amo aquela série, as atuações, a trilha sonora, é sensacional. E esse foi um dos primeiros livros que eu me lembro, assim, que fez muito sucesso da autora aqui no Brasil. Eu li assim que foi lançado, recebi de cortesia da editora na época, e eu fiquei completamente apaixonada por essa história. Nesse livro a gente vai acompanhar 3 mulheres em uma cidadezinha pequena. Uma das mulheres acaba de chegar pra essa cidade, né, que é a Jane, que é uma mãe solteira, e ela vai matricular o seu filho na escola onde as outras crianças ali estudam, né, os filhos dessas outras 2 protagonistas, que são a Celeste e a Madeline. E ao longo da história a gente vai conhecer um pouco mais a fundo a vida dessas 3 mulheres e vai ver como a vida delas se entrelaça. Porém, o grande suspense, o grande mistério dessa história aqui, como eu falei pra vocês que a Liane sempre gosta de colocar, é que uma pessoa morre de uma maneira meio trágica, mas as pessoas não sabem se foi um acidente, se foi um assassinato ou se não foi nada disso. Então existe no começo da história essa situação que aconteceu em um evento da escola dessas crianças, e a gente vai voltando ali no tempo, né, desde quando a Jane chega na cidade, o entrosamento dela com as outras mães de crianças que frequentam a mesma escola que o filho dela, né. Essas outras personagens que eu falei também, a Madeline e a Celeste, vão se aproximar da Jane, elas vão ter um contato ali próximo, e gente, realmente é surpreendente os segredos que essa história traz, sabe, assim, não é simplesmente só este fato pontual que aconteceu ali no começo da história, né, que a gente vai voltando no passado pra entender o que aconteceu, por que aconteceu. Cara, tem muitas coisas, assim, bem interessantes, bem instigantes nessa história que, nossa, assim, são excelentes pra pensar a respeito, e traz muitas outras questões à tona mesmo. É um livro excelente e é uma história muito fluida, a escrita da Liane é excelente, você vai ler muito rápido porque realmente deixa o leitor instigado, além dela ter essa escrita maravilhosa que tá sempre descrevendo as coisas com a melhor, assim, a maior precisão possível, especialmente os sentimentos e as relações ali entre as pessoas. Então super recomendo esse livro pra vocês, acho que é um dos meus favoritos da autora. O segundo livro que eu li da autora foi O Segredo do Meu Marido, e esse tem alguns aspectos bem parecidos com Pequenas Grandes Mentiras, porque aqui a gente também vai acompanhar 3 mulheres que vão ter suas vidas entrelaçadas ali por conta de um evento específico. E a história é bem instigante também, porque o marido da protagonista, que é a Cecília, deixa pra ela uma carta pra ser aberta só quando ele morresse, né? Então após a morte ela abriria aquela carta e leria ali, enfim, o maior segredo da vida dele, algo que mudaria a vida dela, da família dela e também de outras pessoas, né? Teria consequências ali que respingariam em outras pessoas. Ela encontra essa carta enquanto ele ainda está vivo. Então você imagina o dilema na cabeça dessa protagonista de abrir ou não a carta, descobrir ou não o que o marido escondia e o que fazer depois que você descobre o que tá na carta. Então é um livro que prende muito a atenção também, tem essa escrita maravilhosa da
Liane, e ela vai despertar no leitor ali vários questionamentos também, como em todos os livros dela, como por exemplo, o fato de a gente talvez não conhecer as pessoas que estão próximas da gente, né, do nosso lado. Será que você conhece mesmo? Será que essas pessoas ainda não podem te surpreender? Então a história traz diversas surpresas, segredos e, ai gente, é maravilhoso. Eu amo os livros da Liane, e esse aqui também foi um dos meus, eu vou falar isso com todos, né, foi um dos meus favoritos, mas vocês vão entender quando estiver chegando no finalzinho, no último livro desses, acho que vai ficar mais claro. Até que a Culpa nos Separe foi uma leitura um pouco diferente pra mim, porque eu acho que já fugiu um pouco mais daqueles dois primeiros que eu tinha lido. Esse aqui, ele traz uma história um pouco diferente, que vai envolver família também, mas vai envolver ali amigos também. Então tem vizinhos ali que se juntam para fazer um churrasco e algo acontece nesse churrasco, tá aí novamente o mistério, né? Algo que o leitor também só vai ficar sabendo ali, né, mais pro final da história. Mas foi algo terrível, trágico e que mudou completamente a relação entre essas pessoas. Esses vizinhos, tinha ali também alguns casais e algumas pessoas que estão com as relações assim entre si, né, um tanto quebradas, né, elas não conseguem mais conversar direito, com tanta intimidade, com tanta facilidade, tudo por conta de algo que aconteceu neste churrasco. E isso que aconteceu acabou acarretando em outras coisas e teve consequências para outras pessoas que nem nada tinham a ver com a situação da história, que é difícil falar sem spoiler, né? Mas é outro dos livros da Liane que traz um mistério, que fala sobre família, que fala sobre relacionamentos, que fala sobre algumas dificuldades. O que eu acho legal também na autora é que ela tem aquela questão principal ali de todos os livros, né? Tem ali um enredo principal, mas ela não deixa de trabalhar as pessoas que estão ali nos papéis secundários, digamos, né? Que estão ali rodeando esse enredo principal. Então ela tem relacionamentos, sei lá, dos irmãos da protagonista, por exemplo, né? Não necessariamente dessa história, tá? Tô falando no geral. Então ela vai trabalhar várias outras coisas particulares desses outros personagens, que são questões muito importantes também, que precisam ser faladas. Então acho que ela é muito assertiva ali na mensagem, né? E ela aproveita o gancho também pra falar sobre várias outras coisas. Então gosto muito dos livros dela, justamente por isso, porque ela traz mensagens bem claras, mas ao mesmo tempo deixa o leitor com a pulguinha atrás da orelha também com relação a outras coisas, né? E esse é um livro que também foi uma leitura bastante fluida, rápida, fácil de ler. Muitos dos livros dela, ela utiliza também uma narrativa às vezes intercalada, ou uma narrativa que vai de trás pra frente, né? Que começa com o acontecimento X e vai voltando ali vários dias até um ponto Y. E nesse livro, por exemplo, ela começa com as consequências depois desse dia do churrasco. E ela vem voltando ali, tipo, 10 dias antes do churrasco, 15 dias antes do churrasco, uma semana antes do churrasco, até você realmente descobrir o que aconteceu naquele dia. Então, em vários dos livros dela, ela usa esses artifícios de narrativa, de intercalar capítulos, de misturar narrativa de um personagem com a narrativa de outro personagem, e isso também faz com que a leitura seja ainda mais gostosa, ainda mais dinâmica pro leitor. E este aqui foi um dos meus favoritos, que é O Que Alice Esqueceu. Eu até esqueci de comentar, mas em Até Que a Culpa Nos Separe, eu dei uma choradinha, sabe? Foi, eu acho que o primeiro livro dela que eu dei alguma choradinha, e esse aqui foi o segundo, e nesse aqui eu já, tipo, me debulhei em lágrimas mesmo, porque, gente, que livro, assim, pra mim foi muito emocionante. Eu sei que pra algumas pessoas talvez não, porque não tenham temas, assim, que mexem com essas pessoas, mas pra mim, na parte de família, de crianças, de criação de filhos, foi bastante emocionante. Fora que esse aqui também eu dei várias risadinhas da interação ali das personagens, principalmente das personagens crianças com as adultas. Então, assim, foi um livro pra mim divertido e emocionante, né? A história desse livro é bem engraçada também, porque Alice, com 39 anos, ela tava na academia ali fazendo um exercício em uma máquina, de repente ela tropeçou, caiu, bateu a cabeça e ela perdeu a memória dos últimos 10 anos. Então ela, com 39 anos, quando ela acordou, assim, dessa queda, ela achava que ela tava com 29 anos. E ela só tinha as memórias até os 29 anos. É como se ela tivesse realmente, literalmente perdido esses 10 anos. Ela não conseguia se lembrar de nada que tinha acontecido nesse período, né, de 10 anos, né, dos 29 aos 39. E a vida dela, obviamente, mudou muito nesses 10 anos, né? Então ela acorda ainda se sentindo apaixonada pelo marido, sendo que no presente momento eles estão se separando. Ela acorda com a sensação de estar grávida da primeira filha, sendo que na verdade ela já tem 3 filhos. Então a vida dela mudou completamente, não só nessas coisas bem pontuais, né, de estar casada, não estar casada, de ter filho, não ter filho, mas também na pessoa que ela se tornou, né? Porque em 10 anos a gente muda muita coisa, né? Nossos pensamentos, o que a gente acha das coisas da vida. Então ela obviamente mudou muito nesses 10 anos. E agora, depois de bater a cabeça e esquecer esses últimos 10 anos, ela está tendo uma oportunidade que muitos de nós não temos, né? De reavaliar tudo isso, sabendo como ela está atualmente, né? O que ela se tornou através do que as pessoas
pessoas contam pra ela, e sabendo como ela se sentia aos 29 anos de idade, ela tem a oportunidade de, né, avaliar quem ela realmente gostaria de ser, né? Se é essa pessoa que as pessoas dizem que ela se tornou ou aquela pessoa de 10 anos atrás. Então é um livro muito interessante também, assim, como eu tinha falado pra vocês, a Liane coloca ali uma situação meio absurda, ou surreal, diferente, ou então um mistério, né, pra usar isso de pano de fundo pra fazer as reflexões que ela quer trazer, né, pro leitor, as mensagens que ela quer passar. E esse livro pra mim foi excepcional. Como eu falei, dei risada, chorei, achei lindo em alguns momentos, fiquei com raiva também de algumas personagens em alguns momentos, da própria Alice, eu queria matar ela em vários momentos. Então assim, é um livro pra trazer várias emoções à tona, e se você gosta de Liane Moriarty, cara, esse aqui eu acho que é o meu favorito, então eu indico muito pra você. Se você também quer conhecer a autora, pode ir nesse aqui, começa por esse que eu acho que você vai gostar bastante. E por último, o último livro que eu li dela mesmo foi o 9 Desconhecidos. Esse aqui, gente, foi o que eu menos gostei, por isso que eu estava falando pra vocês, né, que eu tenho vários favoritos, que na verdade eu gostei muitíssimo desses 4 que eu comentei com vocês. Esse aqui foi o único que, assim, não curti muito mesmo, assim, ainda acho que as reflexões que ela trouxe foram válidas, legal, a escrita continua sendo maravilhosa, mas é um livro que, assim, não chega muito a lugar nenhum, sabe? Pra mim, pelo menos, não foi, assim, tão impactante, não tem um grande mistério também, nada muito diferente, então acho que pra mim foi o mais fraco da autora, infelizmente, mas eu continuo, assim, super fã, né? Ávida pelas próximas leituras, pelos próximos livros dela. Mas falando um pouquinho sobre 9 Desconhecidos, esse livro conta a história, então, de 9 pessoas, 9 desconhecidos, que vão para um spa em um local mais ermo, mais isolado, passar 10 dias ali confinados, fazendo uma espécie de limpeza espiritual, né? É um spa holístico que vai ali ter comidas específicas para fazer um detox mesmo no corpo da pessoa, vai ajudar a pessoa a se tornar mais centrada, focar nos seus objetivos, vai tirar a pessoa dessa vida moderna, cheia de estresse, poluição, enfim, e vai trazer a pessoa pro seu centro novamente. Imagina, quem é que não quer isso, né? Eu tava até pensando assim, nossa, poxa, podia ir pra esse spa, né? Então, a ideia é muito boa do livro, né? Só que infelizmente pra mim não foi muito bem desenvolvido, mas esses 9 desconhecidos, então, vão se conhecer e se encontrar nesse spa, vão passar esses 10 dias lá, cada um tem, assim, a sua vida, o seu objetivo, né? O seu porquê de estar ali e os seus problemas também. Todas essas pessoas, elas trazem uma bagagem muito pesada de diversas situações de vida que fazem com que elas fiquem deprimidas, ou então até mesmo mais do que isso, eu não vou entrar muito em detalhes, mas essas pessoas chegam até esse local querendo realmente uma transformação de vida, sabe? Porém, coisas esquisitas começam a acontecer nesse spa. Essas pessoas começam a desconfiar ali do que tá acontecendo, achar meio esquisito, e até mesmo, quem sabe, querer fugir correndo desse local, mas será que elas vão conseguir fugir? Será que ainda dá tempo? E será que elas deveriam mesmo fugir? O que será que tá acontecendo ali? Será que é pro bem delas ou não? Então, assim, é um livro que é bem interessante também, a proposta é muito boa, mas eu acho que pra mim realmente não rolou. Não foi aquele amor intenso, sabe? Amor à primeira vista, como os outros livros da autora. É inclusive um dos maiores, se não é o maior livro dela. Ele tem 460 páginas e apesar dele trazer realmente coisas interessantes pra discussão, né? A autora sempre faz isso, mas eu acho que esse aqui, ele realmente faltou alguma coisa, sabe? Faltou aquele brilho, aquela coisa assim. Não sei se foram também os muitos personagens que fizeram com que eu não me conectasse particularmente com nenhum, não sei. Mas tá aí mais um livro da Liane pra vocês, quem sabe, lerem, tirarem as suas conclusões. Tenho certeza que, assim como eu não gostei, vai ter gente que ama também, né? Porque é assim a vida, né? Então eu nunca digo pra vocês que eu odiei, que é péssimo, porque na realidade muitas vezes não funcionou pra mim, mas pode funcionar pra vocês, né? Porém, indico muitos livros da Liane pra vocês. Eu gosto demais, eu sempre me divirto e ao mesmo tempo me emociono, sempre tiro várias coisas assim pra minha vida mesmo. Então indico muito pra vocês, e caso vocês queiram conhecer mais ou queiram adquirir algum desses livros, os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, vejo vocês em um próximo conteúdo aqui no canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.